Grupo Engasga Gato completa 5 anos e em um circuito paralelo trabalha uma nova linguagem no teatro. Eu converso no Da Janela com a Poliana Savenhago, que é uma das integrantes do grupo. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada por aceitar o convite e vir aqui falar um pouco do grupo de vocês. Eu que agradeço. E também, principalmente, não só do grupo, mas das atividades que ele realiza ao longo desses 5 anos. Poliana, primeiro, por que você está aqui representando o Engasga Gato, né? Só para a gente entender como é que vocês se dividem lá. Você estava me explicando da companhia, do grupo, e o grupo é uma formação em que todos estão envolvidos diretamente. Isso. Como é que vocês se dividem lá? No Engasga a gente costuma trabalhar de forma bem colaborativa. Cada um tem a sua função, aí um trabalha mais com a parte de design gráfico, outro vai fazer sempre uma tabela orçamentária, outro vai ajudar a escrever no projeto. Mas a gente costuma brincar que é tudo pajé, né? É tudo pajé. Porque, na verdade, a companhia, às vezes, ela vem a diferença entre companhia e grupo é que, normalmente, a companhia ela tem esse caráter de ter uma pessoa centralizadora e, normalmente, tem esse caráter rotativo, né? Quando a gente escolheu ser um grupo, a gente escolheu que tudo era função de todos. Lógico que sempre um tomando frente, aqui ou ali, mas todo mundo tem o poder de decisão. Então, por exemplo, vai ter uma entrevista, quem que vai hoje? Sobrou quem que vai hoje? Sobrou pra Poliana. Todo mundo vira e aponta o dedo, é isso? É verdade. Hoje é você. Não, eu fui na outra, vai nessa. Não, nesse eu adoro, quero ir. Então, logicamente, também tem as coisas que cada um gosta de falar mais, né? Vocação de cada um, né? E aí existe uma avaliação entre vocês do que cada um faz. E também a demanda do dia, né? Porque enquanto tem um aqui, tem outro fazendo outra coisa lá. Claro, claro. Dentro do grupo, como que funcionam as atividades, assim, na parte cênica mesmo? Como é que vocês trabalham essa questão? Na parte cênica, a gente costuma trabalhar assim. É um grupo de atores, né? Não tem ninguém que tenha a função de diretor sempre, né? Que só assuma a função de diretor. Então, a gente convida, nossa primeira montagem a gente optou 5 em cena, nós somos em 5, então 5 em cena, e a gente vai convidar um diretor de fora. Então, a gente fez dessa forma. Vocês estão invertendo, né? Como eu disse ali na abertura, é um circuito paralelo que uma nova linguagem. A gente busca se colocar em cena para se colocar em risco também, né? Então, vamos lá, é bom ter os 5 em cena. Ao mesmo tempo, também é muito bom quando um de nós sai e vai exercer a função de diretor. Porque, sendo nós todos mandantes, né? Como que faz? Então, isso é muito gostoso, porque nós somos muito diferentes no Engasga. Cada um gosta. Eu gosto muito de cultura popular, a Mona é focada na literatura, o Gabi tem essa coisa plástica. Então, cada um tem a sua pesquisa individual que trouxe da vida toda ou que desenvolve, e a gente continua pesquisando isso. A gente acredita que essa diferença que faz essa união e que faz a coisa acontecer de uma forma boa. O encontro de vocês foi na universidade, o encontro pessoal de vocês, né? Daí a importância, quando a gente toca na importância das pessoas passarem pela universidade, né? Porque a gente tem tantas polêmicas em volta da história da universidade, mas a gente não pode negar que é um caminho, é um lugar de encontros, né? Eu acho que é o principal. E de fomento, né? De pesquisa, de criação de grupos, de vocês. Mas o Engasga Gato, ele veio depois de vocês terem saído da faculdade. Isso, ele veio de uma afinidade de coisas que a gente gostava durante a faculdade. Nós éramos de turmas diferentes, cada um de uma turma, mas a gente foi percebendo que gostava de coisas parecidas. A gente saiu todos da faculdade, depois acho que de um ano, fazendo outros trabalhos para sobreviver mesmo, de repente a gente se reencontrou através de apresentações com grupos que a gente foi convidados ou outros trabalhos, e a gente falou, nossa, você gosta disso? Eu também gosto. Será que a gente não... Vamos lá, vamos fazer uma viagem. De repente surgiu, a partir de um livro do Guimarães, a gente falou, nossa, esse caminhozinho, a gente podia tanto sair, ver esse lugar, vamos pegar um carro e vamos. A gente se juntou, entrou num uninho e foi pro Vale do Jequitinhonha, ficou um tempão lá, pesquisando histórias, coletando histórias de vida, vozes, músicas. E a gente voltou com esse material e falou, isso vai virar um espetáculo. De repente a gente se deparou com a coisa de, nossa, a gente vai ter um espetáculo, então não tem por que a gente não ser um grupo. E a gente falou, vamos lá, vamos abraçar isso. E foi muito difícil, né? É muito difícil. Claro, muito desafiador. Muito desafiador. Mas a relação com as artes e com o teatro, todos vocês tinham um pezinho lá, um toque lá, todos indireta, nós. né? Isso, nós são 4 atores e o Márcio é músico. Então, mas todo mundo tinha, inclusive ele já tinha tido relação com o teatro em Sertãozinho.
E aí a gente se juntou e falou... E a gente quis fazer um espetáculo que é uma coisa que é meio dança, meio coreografia, música. Tem cena também, mas não é tão teatrão, né? Como a gente chama. É uma pesquisa mais dentro da antropologia teatral, da mimesis corpórea. Então a gente tinha essa liberdade de passear pelas cenas. Ele não conta uma história linear. Então, ao mesmo tempo, essa várias linguagens que a gente vinha desenvolvendo separadamente, pôde ser pincelada nesse primeiro momento, né? Trazer a característica de cada um. Misturada, né? Que tem tudo a ver com o nome do grupo. Me fala dessa história do Engasga Gato. Engasga Gato é uma forma de chamar cachaça, né? A gente descobriu... Um apelido. É um apelido, assim como você fala, água que passarinho não bebe, canjibrina, você fala, me dá um Engasga Gato. E quando a gente foi pro Vale de Jequitinhonha, a gente descobriu que lá, quando você mistura arroz, feijão, faz aquele mexidão... A mistura, né? A mexido. O mexidão também é chamado de Engasga Gato. Ai, o que você almoçou? Almocei um Engasga Gato. Então a gente falou que, nossa, tem tudo a ver com a gente, porque a nossa busca de linguagem, a nossa busca como grupo desenvolvendo atividades, assim, em Ribeirão e fora... Tem tudo a ver com isso, porque a gente quer tentar misturar, a nossa linguagem tem a ver com tentar misturar essa busca desse contemporâneo que a gente está vendo aí, as coisas que surgem, as pesquisas que estão aí, até mesmo o fato de a gente viver no centro de Ribeirão Preto. Pois é, outra curiosidade bacana aí, Edu, né? Primeiro que vocês estão num ponto que tem um histórico, um passado, né? Que é o topo ali do grande hotel. Do edifício de Ederiksen, que é o primeiro arranha-céu de Ribeirão. Isso. Então tem uma simbologia, né? E telhado, né? Essa coisa o Engasga Gato. Então, assim, vocês pensaram nisso ou na hora que vocês perceberam aconteceu? Como é que foi isso? Ah, e foi sede ali do Fora do Sério, que já tem, assim, vamos dizer, um espírito, né? Relacionado ao teatro, aquele ponto ali, né? Como é que foi isso? Na verdade, a gente estava procurando um espaço, depois que a gente montou esse espetáculo, a gente voltou para Ribeirão e a gente precisava se colocar em algum lugar para desenvolver esse trabalho, né? Tinha um espetáculo de onde a gente vai vender, de onde a gente vai escrever, de onde a gente vai estudar. A gente acreditava muito que a gente precisava ter esse lugar. A gente falava um chão, mas a gente acabou ficando num telhado. Que tem tudo a ver, né? E aí acabou que eu tinha conhecido um senhor que trabalha nesse prédio. Eu sabia que lá tinha sido sede do Fora do Sério, mas eu nunca tinha ido, porque eu não sou daqui, né? Não sou de Ribeirão, então nessa época eu não estava em Ribeirão. Fui conhecer esse espaço totalmente abandonado, assim... Que tinha virado um depósito. Porque eles ficaram, acho que 9 ou 10 anos, depois ficou 9 anos desocupado como salão de festas, muitos pombos. Eu acho que a nossa luta maior foi com os pombos, tadinho. Mas aí o gatinho, né, e os pombinhos daí vão eles embora. Foram, eles ainda estão lá, devagarinho eles estão lá, a gente deixa. Mas aí a gente pegou esse lugar e é um lugar teoricamente muito barato para o espaço que ele é, para o lugar que está. Então, naquele momento era um espaço que a gente conseguia bancar. Acessível para vocês no momento, pra gente. Né? E ao mesmo tempo foi maravilhoso, porque a gente vinha de realidades diferentes e a gente caiu dentro do caldeirão. Porque ela é uma delícia, porque aquele prédio, na verdade, ele é comercial, ele tem moradores e o quinto andar é um hotel. E aí a gente no final. É assim, muito então legal. É uma coisa... A história daquele prédio é muito legal. Não foi proposital, mas foi maravilhoso. E hoje em dia é maravilhoso quando a gente recebe o pessoal do Fora do Sério e de repente fala, essa parede é o que pintei, aqui era isso, aqui é muito bom, né? Tem um repertório teatral no espaço que vocês estão, tem né? Tem história, a gente está lendo. Essa história de energia, né? Eu acho que você trabalhar acreditando no que você pode realizar sem muitos detalhes e trabalhando e fazendo e realizando, né? O fato de vocês pertencerem a um movimento paralelo já identifica que as coisas têm que rolar, né? Senão não seria um movimento paralelo. Sim. Não é isso? Sim. Agora, nesses 5 anos, vocês... como é que vocês avaliam, né, o que vocês já produziram, daqueles primeiros sinais lá, que vocês saíram para uma viagem, para o Vale, e hoje, né? Como é que tá? Como é que o grupo amadureceu? O que vocês realizaram? Como é que vocês estão se sentindo no telhado ali? Olha, a gente só agradece, né? A gente costuma ter um espírito de gratidão, um olhar de gratidão às coisas. A gente acredita que só acontece no trabalho, a gente só acredita na ação. Ficar parado esperando não adianta para nada, nunca adiantou, né? Só que a gente tem muito esse espírito de gratidão, porque a gente vê acontecendo coisas, as pessoas veem, às vezes a gente fica desatento e alguém tem que falar para você perceber, e a gente se vê em situações muito boas com apenas 5 anos de grupo, né? Essa consolidação,
A própria consolidação desse movimento forte cultural em Ribeirão Preto, que a gente, graças a Deus, pôde participar para ele se... Então a gente faz parte do movimento, a gente desenvolve uma mostra, a gente tem nosso repertório, a gente pode falar não para algumas coisas. Isso é importante. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque assim, a hora que a gente... Tá sendo percebido, né? Eu acho que na cidade, alguns movimentos, né? Diferentes do que a gente falava há uns 5 anos, vamos pôr? Pôr de 5 anos para cá. Bom. E aí a gente entra aí na questão de que o surgimento, a chegada dos pontos de cultura, que fortaleceu pontos na cidade, né? Tudo, claro, longe dos olhos de uma, vamos dizer assim, de um grupo da elite que, às vezes, só lê o oficial, né? Mas se você tiver sensibilidade para olhar, você vê que a cultura está surgindo, né? Com grupos, né? E você tem o Fuligem na área de vídeo, você tem uma série de grupos aí fazendo esse movimento paralelo, e isso é muito legal, né? Agora, quando a gente fala de arte, né, de promover o teatro, a dança, a música, existe às vezes uma resistência em dizer a arte tem que ter função, né? E eu não consigo entender a arte sem função na realidade que nós vivemos hoje, né? Como é que vocês pensam isso, né? A atividade de vocês tem esse... claro, é o teatro, é a arte, é a cultura, nós queremos ensinar, existe profissionalista, você pode ser ator, não é brincadeira, né? Sim, você pode trabalhar com isso. Mas tem essa preocupação social? Então, em que sentido e como que vocês fazem isso? Eu acho que tudo parte dessa necessidade de pertencimento, né? A gente está no mundo, a gente quer ter a sensação de pertencer e de estar, né? De estar em algum lugar. É a forma de buscar o porquê da existência. E eu acho que a arte está o tempo todo mexendo com isso. De forma positiva, mexe também de forma negativa, ela mexe com você, ela te tira do seu ponto de conforto. Eu acho que isso já é uma função incrível. Então, reflexão. Essa reflexão, ela te bota e ela te ajuda a sentir essa sensação de pertencimento. Olha o que eu faço, olha o que eu busco, olha o que eu modifico no espaço que eu estou. Eu acho que essa é a nossa função, assim. A gente quer fazer a nossa arte, agora, fazer uma arte para entretenimento, a gente não acredita. Também, a gente quer se divertir, a gente quer gozar, a gente quer rir, a gente quer chorar, a gente quer tudo isso. Mas a gente também quer botar em questão. A gente também quer botar em questão. A gente quer trabalhar com afetividade, a gente quer estar sendo essa ponte, ajudar nessa ponte. A gente acredita muito nessa coisa, né, que os orientais falam que é uma flor que você tira do seu umbigo e entrega para o outro. É uma conexão que você cria. Não tem como falar que não. E mesmo porque a convivência do grupo já é grande desafio, né? Você estava falando dessa história de você não ter um líder como diretor e ir mudando, né, o grupo, mas você pode, quando você escolhe o grupo, né, o maior desafio, eu acho que a primeira lição é, vamos aprender a conviver, né? E depois você passar esse ensinamento da convivência, de como que você olha o mundo. Eu acho que é meio assim, parece meio chavão a história, mas eu acho que é por aí, né? Porque pode parecer, mas olhar o mundo, não é assim, né? Não é? Eu acho que a sua forma de se posicionar artisticamente, ela tem muito a ver com a sua forma de viver em grupo ali, né? Da forma do seu grupo. Acho que quando a gente, por exemplo, a gente está tentando uma linguagem, está na busca de uma linguagem, acho que a linguagem, ela já tem a ver com o que está atrás do que você faz em cena. A linguagem do grupo dentro de uma festa, a linguagem do grupo dentro de um festival. Tem grupos que chegam e têm um comportamento, grupos que chegam e têm outro. A gente percebe isso, a gente promove uma mostra e chega um grupo que tem uma linguagem, você vê eles em cena e a linguagem deles como ser humano, como grupo, né, aquele grupo de indivíduos ali, ela se manifesta já. Tem então, um diálogo, né? É muito difícil você separar essa forma de viver, né? Claro. Ela acaba se você ser uma coisa e atuar outra, na sua né? arte, Bom, você falou de linguagem. A gente vai chamar um intervalo e aí a gente volta para falar sobre essa questão de nova linguagem. Como que é isso, né? É possível ainda se pensar em nova linguagem diante de tantos experimentos que a gente vê falar pelo teatro o tempo todo, né? Aí na volta a gente fala sobre isso. Tá ok? Maravilha. Poliana, linguagem, uma nova linguagem no teatro, né? Eu fiz esse questionamento no encerramento do primeiro bloco. É possível? Sempre é possível uma nova linguagem? Sim, eu acho que sempre é possível.
Não sei se todos conseguem, não sei se a gente vai conseguir, mas que a gente busca, né? Por exemplo, a gente definiu assim como a nossa busca de linguagem tentar exatamente conciliar essa coisa do contemporâneo, essa coisa que a gente vivencia estando no centro, e mesmo as coisas que estão surgindo, com uma outra coisa que a gente valoriza muito, que é as nossas raízes culturais. Então, ao mesmo tempo que a gente coloca uma coisa super contemporânea, uma linguagem corpórea, às vezes, diferenciada, que a gente está experimentando, a gente também quer colocar um coco pernambucano e quer tocar, e quer colocar, e quer poder cantar isso. Então, como que a gente vai unir isso? Talvez seja, quando a gente conseguir fazer isso de uma forma fluente, talvez a gente encontrou a nossa. De repente, a gente vivencia alguma coisa pelo caminho e isso muda totalmente. E eu percebo que desde o surgimento do grupo, vocês apostam mais na transpiração do que na inspiração. A gente sempre acredita Não nisso. que a inspiração e a criatividade não seja pertinente ao grupo, né? Mas é isso? É isso. Vocês, olha, tem o grupo tal, todos os bons grupos, né? Sempre a gente serve de inspiração, claro. Tudo que é positivo a gente se inspira. Mas o que eu percebo é que vocês gostam de pôr a mão na massa. Isso. A gente, até porque o que é do outro é do outro. Você às vezes vai experimentar o que ele traz e não vai funcionar para você. Então, assim, a gente tem vários grupos que a gente se inspira, vários grupos que a gente vai estudar. Todo ano a gente tenta, cada um ir fazer um curso com as linguagens que a gente acha que naquele momento é pertinente a cada um. Mas na hora que você experimenta em você está rastejando naquilo ainda. E aquilo em você vai virar outra coisa. Então, a gente acredita, assim, que por mais que eu beba em outra fonte, eu vou ter que dar essa suada e a gente vai ter que trazer isso para o grupo, para a nossa realidade, para falar se isso dá ou não. Quanto tempo vocês se dedicam? A gente trabalha todos os dias, a partir das 9 da manhã, a gente está no engasgagá. A vida de vocês, né? De vez em quando vocês dão um tempo para cuidar da família. Para ter contato com a família, né? A gente trabalha todo dia, a gente está lá. E quando viaja, você fica em função. Então tem sábado, por exemplo, ontem de manhã a gente folgou. Sabe? Ontem a gente folgou. Tem um domingo de manhã, à tarde trabalhou. Então a gente acredita muito que tem que estar lá. Porque tem que estar lá, porque é um telefone que toca, é uma coisa que você lê, você está lá, mas você está o tempo todo se alimentando. Vocês se revezam? Vocês se organizam de uma forma que dá para cada um ter uma... Não. Ou não? Todo mundo trabalha tudo junto? Todo mundo trabalha tudo junto, todo dia. Lógico que tem funções. Se é uma a folga também é coletiva. A folga é coletiva. A gente precisa, né? A gente quer estar junto porque tem coisas que todos resolvem. Tem coisa que um só resolve. É uma coisa técnica. Isso aqui, você pode ir lá quebrar esse galho? Pode. É bem, né, numa irmandade também. Mas a gente todo dia tá lá e tem que ser desse jeito, assim. Deixa eu te fazer uma provocação, que inclusive é uma provocação que a gente vai ter que fazer um longo tempo para a arte. Vocês vivem do quê? Você trabalha com o quê? Você faz teatro e você trabalha com o quê? Nossa, quantas vezes? Como é que vocês sobrevivem diante de tantos desafios, né? Eu tô falando baseado assim, claro, projetos, patrocínios, não é fácil, eu sei. Como é que esses 5 anos vocês conseguiram se manter? Olha, a gente, patrocínio, ninguém tem. Você tem patrocínio para algum projeto. Essa coisa de patrocínio não existe. Um patrocinador que chega lá e fala, vou patrocinar o seu grupo. Isso aí vai acontecer com o Galpão, com outros grupos, que estão com 20. Um dia, quiçá, né? Claro, vai acontecer. Tem 5 aninhos só. E a gente tá... Mas a gente é um grupo muito bem aceito. A gente vende muito na Sesc. É o Santo Salvador. Santo Sesc. Para todos os apóstolos da arte, né? O Santo Sesc. Então a gente tem uma aceitação muito boa nesse circuito e a gente tem um processo de escrever projetos, assim, a gente gosta muito de escrever, então a gente tem uma facilidade de pensar projetos bons, bonitos, então é uma coisa que atualmente a gente tem, e coisas que nos dão prazer. Então a gente tem um projeto muito bom que se chama Brincadeiras Poéticas, que são espetáculos infantis baseados em poesias. Então a gente tira a poesia desse universo longe da gente e traz a poesia aqui para a brincadeira popular, para a diversão. Esse projeto foi um projeto que nos alavancou muito, assim. E vocês apresentaram diversos lugares? Diversos lugares, no estado, fora do estado. Onde a gente vai com ele, a gente vende um próximo. Então, esse projeto, a gente fez primeiro Cecília Meirelles, Manuel de Barros, Tatiana Belink, e agora a gente está com o Drummond. Tatiana Belink, A gente está com o Drummond. Então, a gente acabou que esse projeto é uma coisa muito forte. Ao mesmo tempo, o nosso relicário é o Teus Passos, que é esse projeto nosso do Vale do Jequitinhonha, que é o projeto que tem essa coisa de pesquisa, que a gente foi o primeiro espetáculo. Então, esse espetáculo também é muito bem aceito. Então,
Hoje em dia a gente vive de espetáculos, isso é um orgulho. Vocês a gente não precisa, olha que bacana, a gente não precisa então. ir dar aula, a gente faz parte de um projeto, que é um projeto que a gente acredita, que é muito bonito, que é o projeto Sala de Teatro, né, que é um projeto desenvolvido pela Companhia de Itacuja, que é o único que a gente fala assim, esse aqui a gente vai dar aula, que aí são 5 grupos profissionais que adotam, na verdade, criam grupos em escolas públicas. Olha, então, que legal. a função não é você ir lá dar aula e no final do ano ter que montar um espetáculo, não, é formar um novo grupo. Então, incentivar isso, né? Fomentar a atividade teatral. mas a gente vive praticamente de apresentação, isso é uma felicidade. O Girassol é do Sesc. O Girassol é nosso em parceria com o Sesc. De vocês, e também é um Isso. projeto que tem uma base, uma sustentabilidade assim bacana, porque o Sesc é uma coisa muito presente Muito também, legal. né? O Gira foi idealizado pelo Engasga Gato e pelo Grupo Zibaldoni, em 2009. Olha que legal. A gente idealizou esse projeto e chegou ao Sesc e falou, olha, a gente tem esse projeto, vocês podem nos ajudar. E aí, desde então, o Sesc nos ajuda trazendo os grupos convidados. Todo o restante, os grupos selecionados, a organização restante, a gente corre atrás. Um ano com apoio, a gente teve apoio do PIC, então a gente conseguiu fazer. Os outros anos, a gente junta o nosso dinheiro e faz. O PIC, na verdade, é um passo importante. A gente não pode dizer que o PIC resolve o problema, né? Mas é uma iniciativa bacana, né? Da municipal de tentar incentivar. Aí a gente não sabe quais são os termos políticos, mas assim, a gente sabe que existiu isso na secretaria, né? Não, que é muitas pessoas... mérito, é uma coisa maravilhosa que a cidade teve, é um passo, não é o ideal, vamos falar a verdade. Que precisa de muito mais, o valor né? é baixo, sabe? A gente queria uma coisa mais voltada para uma lei, para isso não ficar dependendo de transições políticas, né? Mas diz que o PIC tem uma coisa do projeto de lei, mas tudo muito em aberto. E a gente deve muito isso à Adriana Silva, que é uma pessoa maravilhosa. Todos os artistas da cidade afirmam e com convicção que é uma mulher que fez muito por Ribeirão, o diálogo era muito aberto, a gente sente uma grande tristeza dela estar saindo agora. A gente fica bem temeroso e com certeza a gente vai se posicionar em relação a isso com quem entrar. Porque a gente conseguiu alcançar um movimento que veio via abertura da secretaria, mas também com uma luta muito forte de movimentos culturais, grupos. Ela teve o apoio, né? Ela não ficou sozinha, ela teve o apoio de vocês. E esse movimento aconteceu porque os grupos se mobilizaram para acontecer, e aí, diante de tudo aquilo, a secretaria, a Adriana, que é muito sensível, não podia passar imune. Então a gente vai fazer isso valer e continuar com essa luta. Porque eu acho que é vocês que vão preservar essas conquistas, né? Mesmo porque é aquela história, você não pode ficar presa à pessoa, né? Claro, ela deixou um legado, alguém tem que dar continuidade. Eu acho que o isso processo claramente, é esse. com tudo, né? Com tudo e com todos. No grupo é assim, na política é assim com tudo. A gente estava falando agora você disse assim, a história do projeto nas escolas, né? A atividade de formação, né? Como é que vocês trabalham diretamente com o grupo esse processo, né? Se é que tem direcionado, vamos formar ou vamos, né? Como é que funciona isso dentro do grupo para novos atores, novas experiências? A gente, o Engasga Gato, a gente tem uma política de evitar eventos. A gente tenta fazer as coisas da forma mais continuada possível. Então, a gente tem um projeto agora que é o Revira Rua, que a gente tentou fazê-lo por 6 meses para que isso desse uma transformação real. Porque Revira Rua é resultado do PIC, ou não? Não, o Revira Rua é um projeto apoiado pelo PROAC, o PROAC. pelo Estado e ICMS. Né? Então, a gente acredita muito nessa continuidade. A gente, há 3 anos, tem as oficinas permanentes no Engasga. Então, são atividades gratuitas. Eu comecei com o encontro de danças brasileiras, e aí o Fausto fez um núcleo de investigação do trabalho do ator, que hoje em dia é mais voltado para performance, que é o Confluências. O Márcio tinha um trabalho de sopro, agora virou um encontro de chorinho. Tem uma aula de sapateado, esse ano a gente conseguiu com uma parceira, com a Renata Defina. Também tem aula de yoga. Então, a gente acredita nessa formação. A gente faz a gente anda de acordo com o que a nossa perna consegue. Mas a gente tenta não cobrar, embora tenha esse questionamento, será que não cobra? Mas a gente não vai viver disso. Então a gente tenta não cobrar e fazer isso de forma continuada. Então isso acontece toda semana, se a gente está fora, a gente deixa a chave, a pessoa abre, porque a gente acredita nessa formação permanente. Acaba sendo uma atividade de formação, embora a gente não trabalhe... abrir a casa e recepcionar atividades relacionadas à arte. É uma forma de dar oportunidade, né? Às vezes a pessoa não tem onde fazer isso, ela pode realizar, ajudando, identificando um grupo, né? E essas atividades, elas nos ajudam também a desenvolver
as nossas pesquisas. Então, eu fiz um trabalho desenvolvido a pesquisa do trabalho de ator, eu estou fazendo uma oficina, eu tenho esse grupo que já está indo lá, eu posso aplicar com eles, e eles sabem pelo que eles estão passando, a gente conversa, eles também já estão se apropriando de uma linguagem que a pessoa está estudando, e eu tenho esse espaço de experimentação. Então, para a gente é muito importante. Então, se você está procurando aula de teatro, não, a gente não dá. Mas a gente tem um núcleo aqui de pesquisa tal e tal e tal, e se você tiver interesse, nesse momento está aberto para entrar novos integrantes. Então, para a gente é muito bom, porque é o nosso feedback também, né? Poliana, essa história da apropriação é aquele debate que a gente faz em relação a tudo, né? Tudo que você se apropria e diz assim, ó, isso também é meu, né? Não só meu. Uhum. Isso também é meu. A gente traz a modificação. Isso é com reconhecimento das praças, das ruas, da cidade, dos prédios históricos, da arte, né, do teatro, das vilas. Então, assim, é um ensinamento que eu acho que é só através da cultura e da educação que a gente consegue aplicar, né? E como a gente vive um momento muito complicado da educação, porque, vamos dizer assim, é um setor mais formal dentro das políticas, né? E a arte, ela é sempre perfumaria, né? Então, talvez por ser perfumaria, ela vai ter mais liberdade de alcançar determinados espaços do que a própria educação, que fica meio cheio de regras, né, de paredes. Não sei se eu estou falando bobagem, não sou nenhuma especialista, mas é a minha sensação, assim, que quando eu converso com pessoas das áreas, eu percebo os limites quando a pessoa está envolvida com a educação, né, e a própria falta de diálogo entre as duas áreas, né. Não sei se a gente ultimamente tem tido bastante liberdade dentro da educação, no sentido de conseguir levar para dentro das escolas, ou mesmo trabalhar dentro das escolas, de repente ir para outros lugares, dentro da instituição. Antigamente eu acho que era mais difícil de conseguir fazer. Você ia lá com o seu teatro, apresentava e tchau, ia embora. Você não tinha uma... Mas essa introdução que você está falando, que você está conseguindo, é aquela em que você entra, vamos dizer, não tão oficialmente, né? Toca algumas pessoas dentro dessa escola e essas pessoas tocam outras. Tá. Essa coisa de multiplicadores. Entendi. Você vai qual é a sua abrangência direta e indireta, né? É dessa forma. Não, mas não tem a mesma liberdade. Eu acho que a gente consegue, por sair da via formal, a gente consegue ter essa liberdade. Lógico, a gente vai falar o que a gente quer. A gente também vai ter que se submeter, não tem como falar que não, porque quando você manda um projeto e você tem que fazer toda aquela prestação de contas, toda aquela coisa, ele já está partindo de um conceito de que você vai pegar o dinheiro e não vai fazer nada. Parece que já parte disso. Então, assim, a gente também se submete a isso, porque você tem que sobreviver. Mas na verdade, essa história da prestação de contas, é nós que não temos muita cultura disso, né? É muito fácil pegar o dinheiro às vezes, estou dizendo né? Então, virou uma certa, debandou um pouco essa questão, né? Mas eu acho que quando você faz, não tem problema nenhum você prestar contas, né? Não. Difícil quando você não faz. Para encerrar a nossa conversa, você estava falando de uma revista que vocês vão lançar. Qual que é esse projeto? É o próximo projeto de vocês? Na verdade, essa revista é em comemoração aos nossos 5 anos. Então, há anos a gente tem... É uma prestação de contas, na verdade. É a nossa prestação de contas, mas para a sociedade, para quem está com a gente. E também uma forma de colocar os questionamentos que a gente tem. Teatro de grupo, teatro no interior... política pública, a gente se posicionar. Ao mesmo tempo também a gente tem muitos amigos por aí que estão desenvolvendo pesquisas, grupos que a gente admira, grupos que a gente acredita, pessoas que vão poder escrever conosco. Então é uma revista pra gente falar bobeira, pra gente colocar coisas em questões, pra gente falar da gente, contar nossa história. Então a gente quer fazer tudo nessa revista. E uma coisa que vai ser bem legal é que a gente vai colocar um mapa. A gente até brinca que assim, tem muita coisa acontecendo fora do Pedro II. Sabe? Então a gente vai colocar um mapa... Nada contra o teatro, Nada, não, nada contra. Mas a gestão. Mas a gente coloca... a gente colocando que tem muita coisa acontecendo, porque, gente, até hoje a gente vai fazer unha e a pessoa fala, eu não vou no teatro porque é muito caro. Não, peraí, a gente está fazendo de graça. O Sesc está fazendo a R$2. Tem outras coisas, né? Tem outras coisas acontecendo. Então, assim... É uma bobeira, mas tem gente que não sabe. Vai ser uma lupa
no olho da sociedade para eles enxergarem. Legal. Os lugares, os pontos de todos os grupos de teatro, onde a sua sede, se a sua sede é aberta para apresentações, ou é só sede de ensaio, ou você não é grupo de teatro, mas aqui também acontece o Pontão de Cultura Subpiruna, o pessoal do Fuligem. É a história da rede, né? Quando você fala do outro, você fortalece a rede e todos os pontos se fortalecem. Todo mundo se fortalece. Não existe essa competição que as pessoas ficam tentando colocar na cabeça. Isso não existe. A gente só trabalha juntos. Ó, parabéns pelo trabalho do grupo, né? Eu tive a oportunidade de conhecer logo assim, não sei se foi no início, mas acho que já faz uns anos aí que nós tivemos a oportunidade de registrar. E aí você vindo aqui agora identifica a seriedade com que vocês estão trabalhando, né? E que a gente possa ver vocês ampliarem 10, 15, 20, né? E trabalhar trazendo, que a gente sabe que a arte ela é transformadora e isso é uma discussão que não tem nem que se fazer mais. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada.